Olá, gente, a paz do Senhor. E hoje eu vim deixar uma palavra da parte de Deus para vocês. Eu sou daqui do Conjunto da Luz e Campo, setor 5. Hoje o tema da palavra é Deus é minha bandeira. Em Êxodo 17:5, fala que Moisés construiu um altar e chamou-lhe o Senhor é minha bandeira. O povo de Israel, quando saiu do Egito, ele foi para um lugar onde lá não havia água. E eles reclamaram, eles fizeram prova de Deus ali. E Deus mandou Moisés ir bater numa rocha. Ele foi a um monte Horebe e lá tinha essa rocha que Deus mandou ele bater. Essa rocha começou a ser chamada por Massa, ou Meribá também, tem esses dois nomes, porque ali foi onde o povo de Israel provou a Deus. E quando ele bateu na rocha, sim, saiu água. Dali, os amalequitas foram atacar o povo de Israel. E Moisés, ele ficou com uma vara na mão e levantou. E sempre que ele levantava a vara, o povo de Israel vencia. E quando ele não levantava, o povo de Israel começava a perder. Josué, que tinha separado os homens e tal, para poder lutar contra os amalequitas. Ou seja, nisso, apesar de quando a gente faz prova de Deus, que é realmente o que em Malaquias 3:10 diz, que é pra gente fazer prova de Deus, o povo fez prova de Deus. E apesar deles terem dado ouvido à palavra, eles receberam resultados da parte de Deus, que foi ali a parte da água. E vemos que em Êxodo existem várias formas, existem várias partes que o povo de Israel prova a Deus, apesar de Deus ter tirado eles do Egito. E em Filipenses 4:3 diz que tudo podemos naquele que nos fortalece, ou seja, vemos que o ato de Moisés foi fortaleza, ele confiou em Deus, ele teve fé em Deus, ou seja, ele aceitou a palavra de Deus ao pé da letra, ou tudo que o Senhor ordena, ele aceitava, ou seja, aceitar a palavra de Deus ao pé da letra. E ele sim andava em concordância com Deus, pois sempre que acontecia alguma coisa, Deus estava com o povo de Israel, nesse período que ele tirou o povo de Israel do Egito. E Moisés, ele andava em concordância com Deus. Concordância com Deus é quando você acredita no que ele diz, na palavra dele, ou seja, Filipenses 4:13 fala que tudo podemos naquele que nos fortalece, como eu havia dito. E ele sim acreditou em Deus, porque muitas das vezes você não acredita em Deus, ele mandou você fazer algo e você não acredita. Mas para a gente poder passar a confiar nele, a gente tem que aceitar a palavra dele ao pé da letra. Ali a gente vai gerando confiança, a gente vai gerando fé, fortaleza nele. E foi ali um ato de Moisés, foi isso que ele teve. Ele teve fé, ele teve confiança em Deus, apesar de tudo que estava acontecendo, apesar do que o povo estava fazendo, que o povo estava a ponto de apedrejar Moisés, ele confiou em Deus, ele aceitou a palavra dele ao pé da letra, ele andou em concordância com Deus, ele aceitou. E a gente tem que deixar de lado tudo aquilo que nos afeta, ou tudo aquilo que nos faz ficar enrolado no lençol, como dizem Marcos 14:51. Fala que uma pessoa fugiu nu e tal, então muitas das vezes é melhor você fugir nu, deixar o lençol de lado, deixar tudo aquilo que não agrada a Deus, deixar o Egito de lado, porque o povo de Israel, eles falavam muito que indagava a Deus, porque Deus havia tirado eles do Egito para eles morrer ali no deserto. Então, que a gente não venha reclamar, que a gente venha somente aceitar a palavra dele ao pé da letra, que a gente venha andar em concordância com Deus, que a gente venha ter fé e confiança dele, sim, fazer prova dele muitas das vezes, porque ali você vai estar testando a fidelidade de Deus para com você. E se você estiver dando ouvidos à palavra dele, sim, você vai ver resultados em brevemente. E em questão a isso, você tem que deixar o lençol de lado, tudo aquilo que lhe afasta de Deus, tudo que faz parte do Egito. A partir do momento que Deus se tirar do Egito, você tem que deixar de lado, porque aquilo não vai lhe levar a nada, aquilo não vai lhe fazer crescer em nada. E querer realmente, sim, habitar no esconderijo do Altíssimo, a partir do momento que você aceita Jesus. Em Salmos 91, ele fala que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, o seu nome descansará. Então, habitar ali não é para todos, não é exatamente para toda a população. Muitas das vezes você abre a Bíblia e coloca na sala, a gente vê isso em muitos lugares, mas não é só em questão a isso, você tem que realmente querer habitar.
você tem que aceitar Jesus. E ali sim, o seu nome vai estar escrito no livro da vida. Você vai estar escrevendo um novo registro para a sua vida. Que a gente venha aceitar, que a gente venha realmente querer habitar de verdade. Que sim, muitas das vezes a gente vai testar a fidelidade de Deus, porque isso já aconteceu comigo em algum tempo atrás. E eu me ajoelhei e eu disse, se o Senhor é Deus, se o Senhor está comigo de verdade, que nem seja um ponto mais que o Senhor fala comigo. E no outro dia ele falou, por quê? Porque apesar de eu ter provado a ele, eu estava confiando, eu estava andando em concordância com ele. Então que você venha ter concordância com Deus, que apesar do que acontecer, você vai sempre vencer, porque Jesus é a sua bandeira, Deus é a sua bandeira, Deus ele é a nossa bandeira. Então que a gente venha sempre querer estar em concordância com ele, que a gente venha ter fé nele, que apesar do que houver, a gente venha dizer, tudo podemos naquele que nos fortalece. Ele está conosco, ele está com a nossa família, ele vai estar a todo momento com você. Isso se você se permitir estar habitando na sombra dele, se você realmente querer estar nele, se você realmente aceitar ele. E deixar o lençol de lado, tudo que faz parte do Egito, tudo que faz parte do faraó, que não lhe leva para perto de Deus, que você venha buscar ele, porque quando você está no Egito, você passa por muitas tribulações, e você quer, muitas das vezes, fazer sacrifício para Deus te tirar dali, você quer muito que Deus te tire dali, então do que adianta Deus te tirar dali e quando ele estiver trabalhando em você, quando ele estiver provando de você assim, você querer desistir, você querer fazer prova dele, dizer que ele não tá com você, ou que ele não fala com você, que ele só fala com aquela pessoa, mas que muitas das vezes a gente vem entender que ele não fala com a gente porque ele sabe que a gente suporta mais do que a outra pessoa e que a outra pessoa deve estar precisando mais do que a gente, por isso muitas das vezes ele fala primeiro com ela. E ele fala com quem ele quiser também. E que a gente venha dar ouvidos à palavra dele, que a gente venha andar em concordância com Deus, que a gente venha deixar o lençol do lado, que a gente venha querer realmente habitar na sombra do Espírito Santo. Em nome de Jesus, é isso que eu tenho para dar a vocês hoje, é isso que eu preparei hoje, que vem da parte de Deus. Amém. Que Deus abençoe a vida de vocês.